Olá, eu sou a professora Islane Arcanjo e na aula de hoje nós trataremos sobre o tema ética e filosofia política. Você já ouviu falar do que é ética? Você já ouviu falar sobre filosofia política? Você já ouviu falar sobre moral? Você sabe a diferença entre ética, entre moral? Você conhece as definições sobre ética? A definição de moral? Quais seriam os filósofos políticos? Quais as suas contribuições? Nós vamos tratar acerca disso na aula de hoje. Fique ligadinho, vamos lá? Aguardo você! Olá! Na nossa aula de hoje trataremos sobre o tema ética e filosofia política. Primeiramente, no que importa ao termo ética, você já parou para pensar em sua tradução, em seu significado? Então, o conceito de ética vem sendo questionado desde os tempos da Grécia Antiga até os dias atuais. E podemos dizer que da tradução do grego, ética, vem do termo ethos. Ethos significa comportamento e é um ramo da filosofia que estuda o comportamento do ser humano e o seu valor. Quando a gente fala de ética, a ética questiona diversos valores a partir do modo de ser de um determinado povo, de uma determinada cultura, tradição, os modos de viver. Então, a ética está intimamente ligada à busca do ser humano pelo bem, pela felicidade. Então, trocando em miúdos, em outras palavras mais simples, a ética, conceitualmente do grego ethos, estuda o comportamento moral do ser humano e a sua ação, a sua forma de agir, de viver e conviver. Então, são várias as perguntas feitas pela ética do tipo: como devo agir? Isso é correto? Fazem parte aí de campos de análise da ética, no qual há as normas morais e também não podemos olvidar as normas jurídicas. No que importa as normas morais, as normas morais são aquelas que se baseiam na consciência moral das pessoas individualmente ou mesmo de um grupo, uma análise de um conjunto de pessoas, uma quantidade de pessoas de uma forma mais coletiva. Essas são as normas morais. Já as normas jurídicas, como o próprio nome se refere, as normas jurídicas, elas baseiam-se na força coercitiva que vem do Estado. Então, as normas jurídicas devem ser obedecidas e, se não forem obedecidas, ocorre o que a gente chama de sanção ou mesmo punição prevista em lei. Então, existem no campo vasto da ética as normas morais e as normas jurídicas. As morais, como foram ditas, se referem à consciência moral, que pode ser no sentido pessoal particular de uma pessoa ou pessoas no sentido mais coletivo. E as normas jurídicas, de outro lado, dizem respeito à força coercitiva do Estado, devendo ser aí obedecidas e, quando não são, há uma punição, uma sanção. Em função dos diversos valores estabelecidos pela consciência do ser humano, a ética também foi dividida em subjetiva e objetiva. O que seria essa ética subjetiva e o que seria a ética objetiva? A ética subjetiva pressupõe que os valores são constituídos individualmente. Não existe uma forma para se colocar valores para todos. E cada uma das pessoas tem suas tradições, tem seus modos de viver, seus modos de pensar, seus códigos.
seus dialetos, suas línguas, né? Principalmente quando há um conjunto de povos de diferentes culturas, como povos tradicionais, né? Como índios, como quilombolas. Pela ética objetiva, de um outro lado, os valores são válidos para todos os seres humanos. Então, a ética objetiva entende que os valores são válidos para todos os seres humanos. E nós temos aí alguns defensores da ética objetiva, como os humanistas e os cristãos. No humanismo, há uma regra, né, ética baseada na natureza humana, e no cristianismo existe uma regra, uma valorização da fé, né, em que as pessoas entendem que os valores são norteados notadamente pela fé. A ética, ela tem um cunho, né, muito importante ao longo dos anos. E como foi dito, né, anteriormente, ela então é dividida no conceito de ética subjetiva e ética objetiva. É importante também dizermos a diferença de ética e moral, porque, ao contrário do que muitos dizem, a ética não é sinônimo de moral. São coisas bem diferentes, tá? Não confunda o conceito de ética com o conceito de moral. A palavra moral tem origem no latim morale, referente aos costumes. E, como está na sua tela, existe uma diferença em relação à ética. Então, moral é diferente de ética. A palavra moral é derivada de um conjunto de regras de conduta aplicável a todas as pessoas da sociedade. E sim está ligada à ética, porém, se apresenta um caráter aí mais especulativo, diferente da moral. A ética ela tem um caráter mais especulativo. Então, a moral, apesar de referir-se a valores, como na ética, né, tem um caráter de ordem mais prática, que leva aí a adesão ou não a uma determinada regra, mas sem a reflexão, que é a característica da ética. A moral depende de cada povo, de cada cultura, de cada época. Então, vamos dar um exemplo aí, você já deve ter ouvido falar da poligamia. A poligamia não é aceita pelo cristianismo, pelos cristãos, os adeptos do cristianismo. Porém, para os muçulmanos, não é nada imoral ter mais de uma esposa. Então, para os cristãos, é imoral ter mais de uma esposa. Para os muçulmanos, não é nada imoral. Todos os povos que deixaram de ser primitivos e passaram da natureza à cultura têm suas regras morais, que servem para direcionar, para trazer harmonia entre as pessoas que compõem aí esse corpo social, compõem a coletividade, a sociedade. A Bíblia, que é aí a palavra de fé dos cristãos, é uma excelente fonte para se entender a questão moral. Então, na Bíblia dos cristãos, nós temos, por exemplo, os 10 mandamentos, que são entendidos pelos cristãos como leis divinas recebidas por Deus, por Moisés, de Deus por Moisés, e que constituíram um alicerce moral do povo hebreu durante os milhares e milhares de anos. Então, você já deve ter ouvido falar dos 10 mandamentos, como não terás nem adorarás a outros deuses, somente a mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Já deve ter ouvido dizer de não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A questão de se lembrar do dia do sábado para santificar.
A ideia é referente a não matar, não adulterar, não furtar, não dirás aí o falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Todos esses são exemplos de mandamentos dos cristãos presentes na Bíblia. Então, são leis morais sobre diversos assuntos, entre as quais a resposta ela acaba direcionando a vida, né, dos cristãos. No hinduísmo, nós também temos as leis morais e religiosas, encontradas no Cântico Celestial. No budismo, também há leis morais nas 8 regras de vida descobertas por Buda nos 31 livros organizados aí nas coleções chamadas Triptake, né? O Triptake. No judaísmo, também temos a Torá, as leis morais que são encontradas em Torá, né? No livro sagrado dos judeus. No islamismo, também existem aqueles que se submetem ao Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, e os adeptos se submetem ao Deus, né, a Allah, né, no caso. Então, todos esses exemplos são exemplos de regras morais. Todas as religiões, em todas elas, nós encontramos regras de conduta que devem ser seguidas. E a moral não se aplica somente aos preceitos dos seguidores de determinadas religiões. E é importante ressaltar isso, porque existe uma influência em toda a sociedade. Então, nós temos a moral, não se aplica somente à religião, mas também se divide em ato normativo e fatual. O que seria esse ato normativo? O ato normativo seriam as regras que fazem agir, assim como o imperativo que determina o dever ser. Então, o ato moral, ele tem uma coação no que importa ao ato normativo. Já o ato moral fatual são aqueles praticados pelo ser humano, mesmo sem uma coação, que deve ser livre, né? Mas com consciência do ato em si, com responsabilidade sobre a escolha, porque cada pessoa vai tomar a decisão, as suas escolhas e sabe suas próprias consequências. A questão da moral sempre foi estudada por diversos autores e uma obra que nós podemos citar, que de uma certa maneira abordou a questão da moral, é o capítulo 17 da obra O Príncipe de Maquiavel, intitulado Da Crueldade e da Piedade. Porque Maquiavel vem dizendo que se é melhor ser amado que temido, ou antes ser temido que amado. Uma outra questão interessante, e aí já colocando aí a imagem de Maquiavel, lembrando que Maquiavel tem esse interregno, né, o período de 1469 a 1527, século XV ao século XVI. Maquiavel, ele tem uma contribuição muito importante quando se trata do período do século XV, século XVI. É considerado aí o primeiro cientista político da modernidade. Ele discordava da maneira como a filosofia política era abordada pelos estudos da Grécia Antiga, e ele traz uma nova abordagem, ele traz uma nova visão. As monarquias e o mercantilismo demandavam uma nova forma ética e política de pensar, e Maquiavel ele traz um outro viés que corroborou para essa nova fase da modernidade.
Thomas Hobbes, também que já foi mencionado em alguns momentos, ele também tem a sua contribuição, 1588 a 1679, século XVI, século XVII. Thomas Hobbes, ele é o inglês, foi um filósofo, teórico político, matemático, e o seu principal livro foi o Leviatã, que você já deve ter ouvido falar, até mesmo na escola, né, na parte de história. O Leviatã, como demonstrado na foto acima, ele seria um monstro marinho com tamanho e forças gigantescos que protegeria as criaturas marinhas menores e mais vulneráveis. E Thomas Hobbes faz essa comparação, essa representação do Leviatã, comparando o monstro ao Estado. Que para Thomas Hobbes, o Estado, sob sua forma monárquica, seria como se fosse um Leviatã, que protegeria os seres humanos mais frágeis, mais vulneráveis. Para Thomas Hobbes, o Estado deve ser forte e com o poder centralizado para conter os impulsos naturais que promovem uma relação desordenada entre os indivíduos. Porque os indivíduos eles têm uma natureza desordenada, natural, né? São maus pela essência. Então, a existência coletiva representada pelo Estado teria como finalidade preservar a vida individual, preservar o bem de todos, tanto individualmente como também coletivamente. Então, Thomas Hobbes aí também contribuiu de forma significativa no que importa a filosofia política. Rousseau, né, também talvez você já tenha ouvido falar dentro da filosofia política, Jean-Jacques Rousseau, século XVIII, 1712 a 1778, é um autor, um nobre representante aí do espírito do iluminismo. Podemos ressaltar obras fundamentais que foram escritas por este pensador, como o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, e uma obra que é muito falada, muito conhecida, que é o Contrato Social. E aí, já fazendo uma citação de João Matar, né, que é um autor, filósofo, muito usado na nossa matéria, Jean-Jacques Rousseau, ele introduz o mito do bom selvagem. Então, o que ele fala? Ao contrário do que Thomas Hobbes fala, que o homem ele teria que ser controlado pelo Estado, Rousseau ele fala que o homem seria originalmente bom e a sociedade que seria responsável por corrompê-lo. Então, o instinto e a amoralidade da vida natural, a sociedade viria impor a razão e a moral. Então, ao instinto e a amoralidade da vida natural, a sociedade viria impor a razão e a moral. As desigualdades no estado natural para Rousseau seriam muito menores do que na vida social. E a invenção, na visão de Rousseau, a invenção da propriedade seria o primeiro passo para aumentar significativamente a desigualdade entre os homens. Então, a propriedade, né, dizer, é meu, então esse espaço, esse loteamento, esse imóvel, essa casa é minha, o fato de existir uma propriedade privada seria o primeiro passo, segundo Rousseau, para aumentar significativamente a desigualdade entre os homens. As leis e os magistrados surgem, então, segundo Rousseau, para garantir o domínio dos mais fortes e o direito natural é substituído pelo poder dos mais fortes. O despotismo, segundo Rousseau, seria consequentemente o limite do abuso desse poder. E a liberdade natural encontra-se nesse estado totalmente comprometida. Se o estado natural não poderia ter se mantido por muito tempo, por conta das dificuldades que se implica a sobrevivência do ser humano,
Rousseau aponta que o caminho da socialização teria seguido rumos inadequados. Então, Rousseau ele pensa bem diferente de Thomas Hobbes. Ele pensa que o que deve guiar o Estado para Rousseau é o interesse comum e o direito funcionaria no pacto social para garantir a liberdade e a igualdade social. Então, por isso que ele escreve o livro com Contrato Social. Era como se houvesse um grande contrato social em que se preservaria o interesse comum, que é o guia, né, do Estado, para que se promova a igualdade e a liberdade social. Essa seria a visão de filosofia política em Rousseau. Montesquieu também talvez seja um pensador muito conhecido aí por você, talvez você já deva ter ouvido dizer sobre Montesquieu. Um livro muito conhecido de Montesquieu é o livro Espírito das Leis. O Espírito das Leis. Quando a gente vai para Montesquieu, uma primeira coisa que nós vamos nos lembrar é a respeito dos três poderes. O Barão de Montesquieu, ou simplesmente Montesquieu, ele foi um filósofo, escritor, político iluminista francês. Ele viveu aí no glorioso século XVIII, então ele possibilitou um crescimento intelectual, né? Ele contribuiu para o movimento iluminista, o século das luzes, foi um dos principais intelectuais iluministas, também um dos principais a contribuir aí para as ideias da Revolução Francesa, que aconteceria em 1789. Então ele influenciou muito mesmo após a sua morte, as suas ideias contribuíram. E a principal contribuição do filósofo Montesquieu para a filosofia política, que fundamentou a Revolução Francesa, e para toda a organização política posterior, inclusive a atual, nossa organização atual, é a tripartição dos três poderes. Poder legislativo, que legisla, o poder executivo, que administra, governa, e o poder judiciário, que julga, né? Então, seria aí a divisão dos três poderes. Então, existe para Montesquieu em cada estado 3 tipos de poder. O poder legislativo, executivo e o judiciário. Cada um deles com suas próprias organizações. Então, poder legislativo, poder executivo das coisas que emendem do direito das gentes, e o poder executivo daquelas que dependem do direito civil. Com o primeiro, legislativo, o príncipe ou magistrado cria leis por um tempo ou para sempre. E isso na visão de Montesquieu. E acaba corrigindo ou anulando aquelas que foram feitas. Hoje, inclusive, a gente tem resquício disso quando a gente olha para o nosso ordenamento jurídico e vê a possibilidade de revogação. Com o segundo, o executivo, ele faz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, instaura a segurança, previne invasões, e com o judiciário, que seria o terceiro, castiga os crimes, julga as querelas dos particulares. Então, seria o poder de julgar. A liberdade política em um cidadão é essa tranquilidade de espírito, segundo Montesquieu, que provém da opinião que cada um tem sobre a sua segurança, e para que se tenha essa liberdade, é preciso que o governo aí seja tal qual um cidadão e não possa temer outro cidadão. Então, a ideia, né, de que se tenha os 3 poderes é justamente evitar a tirania, possibilitar que haja aí uma participação maior do legislativo, do executivo, também do judiciário. Não haja uma ditadura nem arbítrio de nenhum desses poderes. Essa seria a visão de Montesquieu, que contribuiu e muito para a sociedade
E ainda, se nós olharmos para o nosso ordenamento jurídico, o artigo 2º da Constituição Federal prevê os 3 poderes. Alguns da área do direito, alguns doutrinadores cientistas do direito, questionam essa terminologia, 3 poderes, e trazem, alguns autores trazem como 3 funções que de alguma forma comporiam aí um único poder, que seria o poder do Estado, porque o Estado seria uno, se dividiria nesses poderes que foram mencionados agora há pouco. Um outro autor pensador é John Locke. Provavelmente você já tenha também ouvido dizer acerca de John Locke. John Locke também se destaca como pensador do iluminismo, do século das luzes, né? Como aí está descrito na sua imagem, você pode visualizar. Seu segundo tratado sobre o governo do século XVII, 1690, é a base para o liberalismo político moderno. Então, Locke ele tratou sobre a questão da monarquia absoluta, criticando-a e argumentando que o convencimento individual é a base da legitimidade política. Então, o primeiro tratado que Locke escreve, ele refuta, ele questiona, ele critica o patriarcalismo, que é uma posição política que originou na Inglaterra do século XVII, que procurava aí apresentar o monarca como um formato paterno, argumentando aí em seu favor um poder absoluto de caráter fraterno, e que para John Locke isso não se subsidiava. Já no segundo tratado, Locke ele aborda suas próprias ideias acerca de como a sociedade deveria de fato se organizar. Porque, segundo Locke, o patriarcalismo ele era inviável. E aí, no seu segundo tratado, ele traz a sua ideia de como a sociedade deveria organizar-se de modo mais civilizado. E aí, John Locke apresentou a ideia revolucionária, para aquela época era considerado revolucionário, de que os direitos naturais existentes, aqueles que, diferindo de direitos legais, não dependeriam de qualquer autoridade constituída e, portanto, seriam inalienáveis, e direitos dos seres, dos sujeitos de direitos dos indivíduos, que não dependeriam de qualquer autoridade constituída. E, portanto, seriam inalienáveis, não podendo ser restringidos pela lei humana, porque se tratarem de uma lei natural, uma lei prévia, antes da lei positivada pelo Estado, haveria a lei natural segundo John Locke, e o ser humano, o indivíduo, os sujeitos de direitos, teriam direitos naturais. Essa lei natural, ela é utilizada no tratado, no segundo tratado de John Locke, para desafiar a suposição de um direito absoluto, soberano, divino dos monarcas e perpétuo, né, eterno. Então, o autor classifica como direitos naturais 3 itens. Ele traz 3, basicamente, direitos naturais essenciais e que são anteriores à lei positivada pelo Estado. Seriam 3 direitos naturais: direito à liberdade, o direito à vida e o direito à propriedade. Então, John Locke, dessa forma, ofereceu uma justificativa racional para outros elementos que considerou fundamental para essa sociedade moderna, né? E acabou questionando, contribuindo para refutar todos os argumentos que, num primeiro momento, defendiam o patriarcalismo e a monarquia absoluta, o poder fraterno e eterno, permanente, perpétuo. Então, ele trouxe aí os direitos à vida, à liberdade,
e a propriedade como essenciais naturais à vida humana e questionando todo esse absolutismo, esse despotismo, né, dos monarcas. Um outro autor importante para ressaltar sobre a filosofia política é Kant. Né? João Matar, que é um autor que traz a ideia de Kant já um pouco mais para frente, a fundamentação da metafísica dos costumes de Kant é de 1785, já no século XVIII, e Kant discute o fundamento da moral. No início da aula, nós falamos o significado de moral, que, muito embora tenha uma ligação com a ética, é diferente da ética, como nós vimos. Dessa forma, Kant discute o fundamento da moral em seu livro. Então, a lógica seria, segundo Kant, a ciência formal por excelência. Todavia, também as ciências não formais, como a física e a ética enquanto ciência do homem e a física enquanto ciência da natureza, teriam, além de sua parte empírica, uma parte pura, constituída de princípios. E Kant chama de metafísica a filosofia que, ao contrário da lógica, limita-se a determinados objetos. Então, a parte empírica da ética, segundo Kant, a antropologia prática, contrapõe aí a parte puramente racional, moral, que efetivamente nos interessa. Então, a visão de Kant é inédita. Ele traz uma visão que discrepa de outros pensamentos da época. Segundo Kant, a ação moral é livre e deve ser determinada apenas pela razão, por meio de uma vontade escolhida aí pelo indivíduo, né, por meio de uma vontade boa, para que a regra escolhida como princípio da ação possa ser levada aí à lei universal. Então, já no início da fundamentação da metafísica dos costumes, Kant comenta que apenas uma vontade boa pode ser considerada como ilimitadamente boa. É um autor muito estudado, inclusive, um autor muito mencionado aí na filosofia e que tem contribuído substancialmente para o entendimento da filosofia política pós-moderna, ou também chamada de contemporânea. Cada um desses autores que nós vimos contribuíram, tiveram sua participação na contribuição da filosofia política. Então, retornando aqui, Maquiavel teve a sua contribuição no século XV e século XVI, e aí a gente pode pensar no Estado nacional, no início, né, até previamente aí, dialogando um pouco com o Renascimento e bem antes aí do Iluminismo. Quando a gente vê Thomas Hobbes também justifica o poderio do Supremo Estado soberano como protetor dos mais vulneráveis. Por isso, essa imagem, né, um rei, uma espécie de monstro do mar. Perceba as ondas, né, do mar na imagem, a espada, né, que de uma certa maneira desenha ou demonstra a força estatal como uma forma de proteger a sociedade. Rousseau, já no século XVIII, já tem uma participação mais no Iluminismo, século das luzes, né, em que toda aquela ideia de fé e de confusão entre Estado e Igreja, como era outrora no feudalismo, ela é rechaçada. E Rousseau, como foi dito, tem uma visão de que o Estado ele deveria ser direcionado, guiado pelo interesse comum. Haveria um contrato
um contrato social, ainda que simbólico, para que o Estado resolvesse as demandas dos indivíduos. Montesquieu, que muito embora tenha sido um autor aí de anos atrás, até hoje é mencionado, né, mesmo no direito, como eu havia falado, já que o artigo 2º da Constituição do Brasil, Constituição de 1988, traz que os poderes devem ser harmônicos entre si. Quais poderes? Poder legislativo, que legisla, poder executivo, que executa ou governa, administra, e o judiciário, que julga. Tá? Então já havia essas ideias mais embrionárias em Montesquieu, e até hoje nós temos a sua influência no Brasil. Claro que já de uma forma mais desenvolvida, uma ideia mais desenvolvida. Também Locke, John Locke, contribuiu significativamente na filosofia política, pensando ainda nos filósofos iluministas no século das luzes, em que o homem ele entende que se encontrou de maneira mais antropológica, de uma maneira distante da fé e mais próxima da razão. Kant, que foi aí o último mencionado, enquanto um autor contemporâneo, um autor ainda muito falado, né? E desde o início aqui, se nós analisarmos do início da aula, nós então falamos sobre a ética, falamos que ela se aproxima da moral, mas se diferencia, e falamos alguns autores que são notáveis, ou autores imprescindíveis dentro da discussão da filosofia política em diversos momentos, seja na modernidade ou na contemporaneidade. A ética, concluindo, já caminhando para o final, é um ramo da filosofia que estuda o comportamento do ser humano e seus valores. Guarde isso. A filosofia política, de um outro lado, é a área de estudo da filosofia preocupada com diversas questões políticas e que emergem a partir do convívio social, da organização, e que também tem forte relação com a ética e com a moral. Não deixe de aprofundar nas bibliografias. Algumas você talvez já conheça, né? Seja a Marilena Chauí, Convite à Filosofia, seja o João Matar, que foi mencionado aqui durante a aula, o livro Filosofia, ou mesmo autor João Matar, né, Introdução à Filosofia, seja a Jacqueline Huss, né, Filosofia. Os autores das obras com a colaboração de Francis Farago, né, e tradução de Guilherme João de Freitas Teixeira, e também o material disponibilizado que pode ser aí aprofundado por você. Qualquer dúvida que você tiver dentro do seu material, analise, reanalise, reveja cada tópico, cada aula, e eu estou à disposição caso tenha qualquer tipo de dúvida, ok? E aí, conseguiu compreender o que é ética, o que é moral, o que é filosofia política? Quais são os filósofos políticos da modernidade, da contemporaneidade? Resta alguma dúvida? Caso você ainda tenha alguma dúvida, consulte seu material. Consulte seu e-book, que foi preparado especialmente para você. Também consulte as referências bibliográficas, todas elas disponíveis a você. Um grande abraço, estou à disposição caso tenham maiores dúvidas. Contem comigo!